Nesse vídeo vamos falar sobre 5 erros que estão matando seus vídeos imobiliários. Na verdade, não entenda como erro, mas pontos a melhorar aí no seu trabalho. Bom, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Ura, tenho uma produtora há 10 anos e há 3 anos venho focando no mercado imobiliário. Desde quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu fui um dos pioneiros ali a usar produções mais cinematográficas, mais profissionais. Isso porque eu já tinha um repertório no audiovisual já há 10 anos e eu só repliquei ali e aprimorei as minhas técnicas para o imobiliário. Então eu vou falar hoje sobre os erros que eu mais vejo a galera que está iniciando aí cometerem nesse nicho. E é o que eu sempre falo, tá, galera? Todo nicho ele tem as suas particularidades. E no imobiliário não é diferente. Tem algumas técnicas que você não pode deixar de seguir para manter os seus vídeos profissionais. Então bora pro primeiro erro. Não expor corretamente as suas imagens. Esse provavelmente é o primeiro erro, porque é o que eu vejo que as pessoas cometem, principalmente quando elas estão gravando com câmeras e não com celular. Cara, não existe nada pior do que ter um céu completamente estourado, ou um take externo, né, super exposto ali, sem mostrar os detalhes do céu, por exemplo, a cor do céu. Fica horrível. Se você não domina a exposição com a câmera, é melhor você gravar com o celular, que aí não tem erro. E pode ser pior ainda, você vai gravar um interior, onde tem muita janela, por exemplo, as pessoas ficam confusas na hora de expor, acaba subexpondo o take, né, deixando ele menos claro do que deveria. E aí o que acontece? Você vai clarear na edição e vem um monte de ruído. E assim, gente, obviamente, quando você tá gravando um take, por exemplo, onde aparece o sol ele vai estourar. Ele faz parte da sua cena, ele está compondo a sua cena e não tem como você expor o sol sem estourar, ele é uma fonte de luz. Então você tem que se atentar às fontes de luzes, como por exemplo também quando você vai filmar interiores e tem os LEDs, as lâmpadas, isso tudo vai estourar e a sua câmera ela vai interpretar aquilo como um ponto alto de luz e você tem que entender o contexto. Entendendo o contexto, você vai achar o equilíbrio ideal para sua imagem. E aí a gente entra em questões mais técnicas, como por exemplo utilizar log para gravar, que é aquele perfil de imagem mais lavado, que é o que eu sempre uso na minha Sony, por exemplo. Com ele eu consigo ter mais informações ali nas altas luzes e nas sombras, mantendo uma imagem muito mais linear. E quando a gente grava nessa configuração, a gente sempre super expõe a imagem. Ou seja, lá no fotômetro da sua câmera, você tem que deixar mais ou menos ali entre 1.7 e mais 2.0. É assim que eu fotometro a minha câmera, obviamente levando em consideração o contexto que eu já citei para vocês aí. Se você tem um sol muito latente, obviamente ele vai estourar o sol. Se você está filmando contra uma janela, por exemplo, você tem que entender qual que é o seu assunto principal dentro do contexto do seu vídeo e aí encontrar o equilíbrio ideal. E cara, eu sei que isso é um erro bem comum, porque eu tenho alunos também, eu tenho operadores de câmera, cinegrafistas que já gravaram comigo e eventualmente eles acabam errando ali no início. Você tá mais propício ao erro, né? Então acaba super expondo a imagem, tendo esse problema de exposição. Então, cara, assim, não tem nada que te tire a atenção quando você vê uma imagem estourada, sabe? Então foi por isso que eu selecionei essa dica como número 1. E dentro desse primeiro tópico eu vou dar uma dica extra aqui. A melhor hora para você gravar é no horário da manhã, até umas 10 da manhã, mais ou menos, onde o sol tá nascendo, ou o horário da tarde, mais ou menos ali no horário de Brasília, das 3 a umas 6:30 da tarde, quando o sol começa a se pôr, tem aquele famoso golden hour, né? E os seus takes ficam maravilhosos. E uma coisa muito importante, se você tá começando agora a gravar em log, a testar aí seu equipamento, mesmo com seu celular também, tem alguns celulares que gravam em log, sempre teste antes. E quando eu falo testar, é você gravar no local, entender como que tá sendo feita a exposição, entender quais são suas ferramentas para te ajudar a expor. A gente tem ferramentas de zebra, por exemplo, que pode ajudar a gente a expor melhor. E vou mais longe, tá? Sempre que você gravar os takes testes, pode ser até mesmo na sua casa, enfim. Abra os arquivos na sua ilha de edição, dá uma colorida ali, vê se tá do jeito ideal, porque às vezes você olhando pra câmera você não consegue ver os detalhes ali, você não consegue ver os grãos na imagem, por exemplo. Então é sempre bom você ver ali num monitor maior, seja o que for. Segundo erro, e esse é gravíssimo, tá, gente? É gravar com a linha do horizonte torta. Esse erro, na verdade, assim, é um crime no mercado imobiliário e de arquitetura. Eu vejo as pessoas cometerem esse erro com uma certa constância, viu? E não só para vídeo, para foto também. O enquadramento ali é tudo. Se você quebra a linha do horizonte, você quebra a profissionalidade do teu vídeo. Quando você tá gravando um imóvel, seja interno ou externo, a linha do horizonte, ela precisa estar reta, gente. Não tem meio termo. Paredes precisam estar verticais, o chão precisa estar nivelado, tudo precisa estar alinhado. Por quê? Porque imóveis são sobre arquitetura, são sobre estrutura. E quando você grava algo torto, passa uma sensação de instabilidade, de desleixo. E acredite se quiser, o olho humano é extremamente sensível a isso, tá? Às vezes a pessoa pode ver o vídeo ali, não saber o que é, mas ela vai identificar
como um vídeo amador. E é por isso que eu sempre recomendo a gente investir em gimbals, seja você que grava com celular ou que grava com câmera. Investir em gimbal é você garantir, de certa forma, que o horizonte vai ficar sempre reto, porque na maioria dos gimbals ele tem aquele modo que trava o eixo de rotação, então ele meio que se mantém no mesmo horizonte. Então é muito importante você ter um gimbal. Quando você grava na mão, por mais que você tente manter o horizonte reto, ele vai dar uma mudada. Mas mesmo com gimbal você tem que prestar atenção, porque pode acabar acontecendo ali algumas situações. Como por exemplo, quando a pessoa está usando o gimbal, não calibrou ali corretamente antes de começar a gravar. Aí o gimbal ele fica levemente inclinado, aí todas as cenas acabam saindo tortas. A segunda situação é você tá gravando ali com o gimbal, mas não presta atenção ali, você acaba mexendo no botão do gimbal que mexe a rotação, e aí você quebra a linha do horizonte e quebra todas as linhas de arquitetura no vídeo. E aí já era. Já era não, né? Porque na verdade tem como a gente tentar recuperar na edição. Se a gente der um zoom na imagem, a gente consegue rotacionar e aí você consegue recuperar eventualmente uma imagem ou outra. Isso funciona muito bem para fotos, por exemplo. Quando a gente fotografa com a mão, às vezes pode fugir um pouco ali, ficar um pouquinho torto, aí você reenquadra ali no Lightroom ou no Photoshop, você consegue reenquadrar dando uma cropadinha na imagem. No vídeo dá pra fazer isso, mas não é muito recomendado, porque você acaba dando um zoom na imagem, acaba tendo um pouquinho de distorção ali, você perde também um pouco do espaço, né, do recuo. Então certifique-se sempre quando você for fazer, principalmente vídeos. Mas eu vou te dar aqui também algumas dicas para você não ter mais esse erro. Na maioria das câmeras, inclusive a de celular, tem como a gente ativar os grids, ou grade, se você for falar em português. Mas dependendo da câmera, vai ter vários tipos de grid. Eu utilizo na minha FX3 e na minha FX30 esse grid aqui. Você vê que ele tem várias linhas ali, e isso me ajuda muito a poder olhar para a arquitetura e perceber o padrão de linhas retas. Outra coisa também que ajuda muito, porém é um pouco falho, são aqueles niveladores. Toda câmera não, né? Mas a maioria das câmeras aí mais novas, o celular também tem aquele nivelador de horizonte. Você pode também levar em consideração ele, mas eu usaria ele sempre em conjunto com o grid, tá? Porque às vezes ele pode dar uma enganadazinha. E olha, eu sei que você vai falar, mas tem aqueles takes que a gente faz com gimbal girando. Sim, gente, eu também faço. Mas via de regra, 99, 80% dos takes eu faço com o horizonte reto. É o estilo que eu prefiro, é o estilo que a maioria do mercado imobiliário utiliza. Você pode sim, deve fazer alguns takes criativos quebrando um pouco o eixo, mas eu acredito que isso em todo vídeo fica cansativo e um pouco enjoativo. Então assim, não recomendo. O terceiro erro é não ter um padrão de movimentos na hora que você vai fazer os seus vídeos imobiliários. Porque vamos supor que eu tenho esse living aqui, né? Ele é bem grande, mas dentro desse living tem blocos de atenção. Então eu geralmente trabalho movimento de órbita e zoom in em cada um desses blocos e depois eu faço movimentos mais longos, passando por todos os blocos. E como é movimentos padrões, eu faço isso muito rápido. E isso me garante também que na edição eu consiga combinar vários takes. Porque inclusive vai uma outra dica aí. Quando você tem uma edição que tem takes que se combinam entre si, o movimento combina com o próximo movimento, você tem um efeito muito mais natural e profissional. Dá gosto de ver. Então, eu mantendo esse padrão de movimentos nas minhas cenas, garante que na edição eu consiga ter mais margem para poder criar inúmeras combinações. E antes de ir pro quarto erro, quero avisar vocês aqui que eu tô colocando na descrição os meus cursos de audiovisual voltado pro imobiliário. Lá eu tenho cursos tanto com o celular, quanto com câmera, edição no CapCut ou edição no Premiere After Effects, algo mais profissional. É só clicar aqui no link da descrição que você vai ter todas as informações. Então vamos pro quarto erro. O quarto erro é a falta de storytelling no vídeo. E quando a gente fala de storytelling, a galera pensa, é história, contar história. Quando a gente pensa em contar história, é alguém falando alguma coisa, alguém contando uma história. Mas não, gente. Uma combinação de imagens junto com uma trilha também é uma história. Você tá contando uma história com as imagens ali. Então os ângulos das imagens que você usa interfere. A trilha, o ponto da trilha, se tá no ponto alto, se tá no ponto baixo, os detalhes que você insere no meio e até a velocidade do corte e dos seus takes interferem nesse storytelling. Então hoje eu vejo, cara, as pessoas fazendo vídeo sem contar nada, só mostrando ali os ambientes. Não tem uma lógica, um storytelling assim, sei lá, vou começar pela fachada, aí você vai introduzindo a pessoa na casa ali, aí a trilha sobe, começa a passar aqui os takes principais, né? Não, a galera só simplesmente joga as imagens. Então eu acredito que esse seja um dos erros cruciais aí, que te impedem de fazer vídeos imobiliários de alto nível. Óbvio que isso vai depender muito do formato que você está produzindo. Por exemplo, se for um formato para redes sociais, a gente já tem um script, né? Geralmente, se for seguir aqueles Reels americanos, geralmente é o corretor falando, no fundo, algum ponto alto da casa, pode ser a fachada, pode ser a área de lazer, aí o restante lá, passando pelos cômodos principais e o CTA, né? Onde você apresenta
e o CTA. Se você estiver apresentando a casa, mostrando para um possível comprador ali, você quer encher ela mais de detalhes. Então você vai sim fazer aquilo que eu falei. Começa pela fachada, aí vai entrando na casa. Se é um tour, alguém apresentando ali a casa inteira, né, um vídeo longo de YouTube, você tem que saber colocar inserções ali para que o vídeo não fique chato. Mas assim, inserções que fazem sentido. Então tudo depende de qual é o objetivo do seu vídeo. E eu enxergo que as pessoas não pensam nisso, só pensam em jogar os takes na timeline e o que der deu. E o quinto e último erro, que é, acho que eu diria o mais polêmico aqui, vai ter muita gente que vai discordar, que é abusar dos speed ramps e transições. E assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Se você for fazer um speed ramp, faça um speed ramp com contexto, porque você fazendo ele com muita intensidade, a pessoa não consegue ver a casa. Se essa é a sua intenção, apenas mostrar as transições de forma rápida, beleza, mas tenha isso em mente e explique para o seu cliente também. Porque se você tá com um monte de transição no vídeo e a pessoa não consegue ver e digerir a casa, isso pode estar saindo do objetivo final do vídeo, que às vezes, sei lá, vender ou mostrar, gerar desejo. Isso muitas vezes acaba gerando desejo no vídeo e não na casa. A casa fica em segundo plano. Só que tem alguns casos também que eu vejo que a galera que tá começando, que vai fazer os speed ramps e não faz do jeito certo, não combina as imagens, né? O primeiro take com o segundo, não estabiliza os takes, não faz aquele processo do speed ramp, que inclusive eu já tenho vídeo aula aqui no canal onde eu ensino a fazer um speed ramp da forma certa. Então acaba ficando muito amador. O tiro acaba saindo pela culatra, porque fica um monte de transições malucas, a pessoa não entende nada do que tá acontecendo no vídeo. Então, muito cuidado com os speed ramps. Se for fazer, faça com moderação e principalmente com propósito. Então, esses são os 5 principais erros aí para você evitar de cometer no mercado imobiliário. Galera, de verdade, vamos aproveitar, porque na minha época, quando eu comecei, não tinha tanta demanda. Eu comecei a produzir os vídeos, né? Eu fui um dos pioneiros ali a entregar mais qualidade nos vídeos, mais qualidade de cinema. E vamos aproveitar que o mercado tá valorizando isso. E não tô falando pra você que grava com câmera, não. Você que grava com celular, sim, também consegue fazer vídeos incríveis com o seu celular. Basta ter a direção certa, que eu posso te garantir que você vai muito longe nesse mercado. Então dá um like aqui se você curtiu, isso motiva a gente a produzir mais conteúdo sobre audiovisual imobiliário. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, eu tô postando vídeo toda semana, e ativa o sininho aí para você receber as notificações. Fechou? Até a próxima!